Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 22 ao capítulo 24 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos ter mais uma canção de Davi, isso mesmo, porque este é segundo a melodia da corça da manhã. Olha o que o salmista Davi aqui expressa: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo a ti de dia e não me respondes, também de noite, porém não contenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti, confiaram e o livraste. A ti clamaram e livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens, de desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, livre-o ele, salve-o, por nele tenho prazer. Nós vamos ver que esse salmo, ele é um salmo, né, expressado por Davi, mas é um salmo messiânico, né, que vai descrever a trajetória de Jesus na cruz, né? Por isso que ele fala, né, mas eu sou verme, não homem, opróbrio do homem, desprezado do povo, né? A palavra diz que Jesus ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, né? Ele era desprezível perante os homens, né? Não tinha quem o desejasse. Então, por isso que esse salmo, expressado por Davi, inspirado, na verdade, pelo próprio Espírito Santo, para expressar, né, como Jesus se sentiu na trajetória dele para a cruz, né? Nós vamos ver que isso vai ser citado pelo próprio Jesus lá em Mateus 27, né, na trajetória dele à cruz, em Marcos 15, Lucas 23, você vai ver essa expressão declarada por Davi aqui no Salmo 22. E aí ele fala: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. E aí ele continua: derramei-me como água, a todos os meus ossos se desconjituraram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se apegou ao céu da boca. Ele me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Né? Então você está vendo a expressão de Jesus na cruz, né? O que aconteceu com Jesus transmitido por Davi há tanto tempo antes, não é? Olha só o que ele fala: transpassaram-me a mão e os pés. Foi como Jesus foi pregado na cruz. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando a mim. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitaram sorte. Foi exatamente o que os romanos fizeram com as vestes de Jesus, né? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer, livra minha alma da espada e da presa do cão e da minha vida, salva-me da face do leão e dos chifres do búfalo. Tu me responde, ao meu irmão declarei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação, e vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o,
todos os descendentes de Jacó, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos. Sofredores hão de comer e fartar-se, e louvarão ao Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-á do Senhor, e eles se converterão os confins da terra, perante eles se prostrarão todas as famílias e nações, né? A posteridade o servirá, falar-se-á Senhor, a geração vindoura, há de vir anunciar a justiça dele, o povo há de nascer, e contarão que foi ele quem o fez. E aí, nós vamos, né, para o Salmo 23, que é considerado um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe ensinou a nós, né, quando pequenos, o Salmo 23, porque é considerado um salmo fácil de se decorar, né? E relativamente pequeno, porque tem apenas 6 versículos. É um salmo de Davi, né? Declarando que o Senhor é o pastor dele. E ele tinha muita familiaridade com isso, porque ele era pastor de ovelhas, né? Ele cuidava dos rebanhos da sua família. Então, Davi, ele escreveu esse Salmo 23 aqui, ainda quando ele não era rei, ainda quando ele se lembrava, né? Ainda quando ele estava ali, olhando as ovelhas do seu pai. Olha só, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e ele leva-me para junto das águas tranquilas, em algumas versões, em outras de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele guia-me por veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, em outras versões, adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras versões, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o Salmo 23 e é um salmo que nos traz segurança, que nos traz alento, né? Que nos traz uma identidade espiritual. Porque quando você inicia esse salmo, você inicia declarando que o Senhor, ele é o teu pastor. E porque ele é o teu pastor, nada te faltará. E aí ele vai falando de repouso, ele vai falando de descanso, ele vai falando de refrigério, ele vai falando de guiar, ele está falando ainda de mesa, provisão, ele fala ainda de bondade, de misericórdia, ele fala de ungir a cabeça, então, principalmente de você não temer mal algum. Ele fala do vale da sombra da morte, que nem mesmo ali você teme mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor é o teu pastor. Essa é a maior segurança que você pode ter enquanto você viver aqui na terra. E aí você deve estar falando, mas eu não tenho essa segurança. Faça uma aliança com o Senhor. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Sabe como? É você declarar, Senhor, entrego a minha vida a Ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E eu quero que o Senhor seja o meu pastor enquanto eu estiver aqui na terra. Porque eu quero um dia ir morar contigo no céu. Pronto, é simples
mais assim. E aí nós vamos ver o Salmo 24, que é um salmo também maravilhoso, que ele fala que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e todos que nele habitam. Olha que lindo, né? Quando você se sentir inseguro, você diz: Senhor, ao Senhor pertence a terra e tudo que ela tem nela, inclusive eu pertenço a ti, Senhor. E aí ele fala: fundou ele sobre os mares, sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? A quem pertencerá o lugar santo? O que é limpo de mãos, sabe o que é limpo de mãos? Atitude. E o puro de coração fala de sentimentos, que não entrega-se a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele obterá do Senhor a bênção, a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Senhor, Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É assim que Davi declara nos Salmos 24. E aí nós podemos ver, né, que eu já quero entrar no Salmo 25, é tão espetacular, mas Salmo 25 fica para amanhã. Deixa eu orar por você. Senhor, nós queremos entregar-te a nossa vida, declarar que tu és o nosso pastor, tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso escudo. Senhor, como o salmista já declarou, tu és aquilo que temos de mais precioso. É a nossa segurança, a nossa certeza de que deitaremos, dormiremos, acordaremos, porque o Senhor nos sustentou e o Senhor continuará nos sustentando. Obrigada por tudo. Colocamos tudo diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.